Boletim da Química. Saiba de tudo o que acontece no curso de Química da UFVJM e fique por dentro das curiosidades e atualidades na área da Química. Sou Lua Mendonça e esse é mais um episódio do Boletim da Química. Olá a todos, estamos começando mais um Ciência em Evidência do Boletim da Química, através do PET Química da UFVJM. Hoje a gente vai entrevistar o professor doutor Leonardo, professor da instituição de ensino UFVJM, possui mestrado e doutorado na área da Química, onde desenvolveu pesquisa relacionadas à eletroquímica. Hoje nós vamos abordar o artigo que foi recentemente publicado, né, em parceria com a Unicamp, intitulado Revendo os Fundamentos dos Supercapacitores e as Dificuldades que Envolvem as Análises dos Achados Eletroquímicos, obtido para materiais de eletrodo poroso, que foi publicado em uma revista de grande impacto, né, que se chama Materiais de Armazenamento de Energia. Muito boa tarde, professor. É um prazer imenso ter aqui o senhor com a gente. Boa tarde. Bom, professor, eu gostaria de fazer umas perguntas relacionadas ao artigo, né? E gostaria que você se apresentasse melhor para a gente. Sim. Eu tenho minha formação em Química, né? Sou bacharel em Química. Comecei em 93, acabei em 97, na Federal de Uberlândia. E desde 94 a 97 eu fiz iniciação científica em eletroquímica. Um pesquisador lá que tinha acabado de chegar do doutorado na Itália. Aí lá eu comecei a interessar por isso. Aí em 98 eu prestei o exame seletivo lá na USP, entrei como mestrando, né? Trabalhando também na eletroquímica. E acabei esse mestrado em final de 99, quando eu também prestei a prova para entrar no doutorado. Eu também fui trabalhar com eletroquímica. Só que nessa carreira eu trabalhei com várias áreas da eletroquímica. Eu trabalhei com eletrocatálise heterogênea, que é para estudo da reação de produção de cloro na indústria do cloro-soda. Trabalhei com estudo cinético da reação de produção de oxigênio, que é de interesse de célula combustível. Trabalhei com estudo de geração de ozônio, que fomos desde a cinética química, fabricação de catalisadores, até confecção de reator, né? Primeiro reator do Brasil com pedido de patente para fabricar ozônio a partir da água, não do ar, né? Do ar tá cheio de patente. Da água eu falei, nossa, na verdade, né? Eu ganhei o prêmio internacional, fui o primeiro brasileiro a ganhar esse prêmio, e o único até hoje, Prêmio Jovem Cientista da Sociedade Internacional de Eletroquímica, na Suíça. Esse prêmio foi concedido para mim em 2004, justamente pelos estudos teóricos e práticos com a produção de ozônio a partir da água, né, com eletrólise. Aí, nessa época, no Brasil, estava difícil o concurso. Não estava tendo concurso para professor, na área de fisicoquímica, principalmente. Aí eu fui para a Unicamp tive 2 convites. Tive um para ir para a Suíça, trabalhar com o professor Christos Cominelis, na Universidade de Lausanne. Só que aí a minha esposa passou no doutorado da Unicamp, a Débora, né? Que é professora na UFVJM. Mas eu fui para acompanhar no doutorado dela, fui fazer pós-doutorado. Aí nós fomos lá, fiquei 2 anos na Unicamp, no departamento de Química lá, que se chamava de PQCV, Pesquisador Colaborador Voluntário. Eu era pós-doutor, né, fazendo estágio pós-doutorado, e dava aulas de Química também, no departamento de Química lá, como colaborador, porque era 2 anos. Aí quando estava o último ano de pós-doutorado, comecei a prestar concurso. Prestei 2 concursos na área de analítica e prestei um na área que era minha, que era aqui de fisicoquímica em Diamantina. Eu passei aqui em primeiro lugar, vim para cá. Estou aqui desde 2006, né? Sou o primeiro professor do curso de Química aqui. Sou o professor mais antigo, não é nem mais antigo, sou o primeiro, né? Fiquei aqui sendo o primeiro por quase 2 anos.
Aí também fui o primeiro chefe, o primeiro coordenador de curso, em 2006, 2007. Aí fui diretor da Faculdade de Ciências Exatas, né, Tecnológica, a FACET, de 2006 a 2010. Aí depois eu fui diretor do Centro de Inovação Tecnológica, foi 2010, 2012. Aí eu abandonei essa parte administrativa, já atrapalhando muito a minha parte de pesquisa, né? Aí, com o nosso mestrado, que foi criado em 2009, eu comecei a dedicar só no mestrado mesmo, nas aulas da graduação. Aí eu fiquei como assessor científico da FAPEMIG lá em Belo Horizonte de 2010 a 2012. Eles me reconduziram para 2002, 2014, só que aí eu declinei. Eu não quis mais não, porque as viagens periódicas para Belo Horizonte de ônibus era muito cansativo. Eu chegava aqui no outro dia muito cansado, tinha que dar aula, então eu abandonei. Até o diretor brincou que eu fui um cara que abandonou até hoje. Mas eu não quis continuar, não. Aí nós estamos aí no mestrado, né? O nosso mestrado está melhorando cada vez mais. No mestrado trabalhei vários anos com a linha de eletroquímica ambiental, que é tratamento de efluente aquoso, né? Contendo matéria orgânica recalcitrante. Trabalhava com a parte de engenharia eletroquímica, né? Que é uma coisa que não tem muito no Brasil. Que é você fazer a mistura da engenharia química com a química para fazer estudos de eletroquímica aplicada. Trabalhei com isso de 2006 a 2014, mais ou menos. Aí eu comecei a trabalhar com a parte de energia, de forma bem incipiente. Porque a FAPEMIG ficou sem dinheiro, o horário da FAPEMIG está quebrada, né? Está extinção no papel, praticamente. E aí eu comecei a buscar parceiros. Não achei nenhum, mas aí o pessoal me achou. Um pesquisador novo da Unicamp, lá da Faculdade de Engenharia Elétrica, estava procurando parceiro para trabalhar na área de energia. Aí eu entrei para ajudar ele a orientar os alunos dele, né? Professor Hudson Zanin. E aí estamos nessa. Nós temos 40 alunos lá de mestrado, doutorado e alguns pós-docs, né? Eu ajudo a orientar aqueles que têm um viés mais relacionado à química, com a pesquisa distribuída em várias áreas, né? Tem a parte de tecnologia voltada mais para engenharia elétrica, a parte de telecomunicação e por aí vai, né? Então nós estamos nessa aí. E aqui em Diamantina, já faz uns 3, 4 anos, eu estou com essa linha de pesquisa. Já orientei 2 alunos nessa área. Agora eu estou com mais 2, um mestrando e 2 doutorando, né? E estamos aí, indo, né, nessa dificuldade de pandemia, que não dá para levar do jeito que dá, né? Mas estamos indo nessa pesquisa. Hoje eu estou com cerca de 70 artigos publicados em revista internacional. Tem um livro, na verdade, que eu escrevi com um editor dos Estados Unidos, né, que chama Water Purification. Você acha ele para vender no Amazon. Não ganhei um centavo com isso, mas está lá para vender, né? E já orientei, acho que foi 35 alunos até hoje, juntando iniciação científica, mestrado e doutorado. Estamos aí. E dou aula de fisicoquímica, dei aula de química geral durante 2 anos, né? E faz o quê? Faz 12 anos que eu dou aula de fisicoquímica aqui na UFJM. Professor, considerando que a eletroquímica se trata de uma área ainda pouco popular, né, digamos de certa forma, como quando a gente se compara com as 4 áreas da química, a química orgânica, inorgânica, analítica e fisicoquímica, né, sendo que ela está dentro da fisicoquímica, né, muitas vezes ela é atrelada somente para nós químicos, né? Gostaria que você falasse brevemente sobre a importância da eletroquímica, o importante da eletroquímica dessa área para a sociedade. Antes disso, tem que falar uma coisa importante. A eletroquímica, ela não é uma área da química, tá? A eletroquímica, ela é uma área da física, da química e da engenharia. Porque você não consegue avançar na eletroquímica sem saber muita física e muita engenharia, não. Esse é um dos problemas da eletroquímica. Então, o que acontece? Alguns dos maiores eletroquímicos do mundo sempre foram engenheiros, tá? Por causa disso. Porque, de certa forma, você precisa de muito mais de conhecimento de física e de engenharia do que conhecimento de química para ser eletroquímico, tá? Aí tem essa questão. A eletroquímica é o seguinte, a eletroquímica ela está em voga já faz alguns anos, principalmente no exterior. O Brasil está atrasado em relação a isso por causa da política do etanol, tá? Mas nos países que não tem matriz energética à base do etanol, que é o famoso
petróleo verde, vamos assim dizer, a eletroquímica sempre foi forte, né? Então, o que acontece? É só você ver o tanto de patente que a NASA deposita em eletroquímica. Uma hora você entra lá e olha para você ver. Então, a eletroquímica está muito em voga por quê? Porque se você falar em veículos elétricos, a eletroquímica. É eletroquímica. Não tem isso, você falar veículo elétrico, o fundamento dele é eletroquímico. Você vai falar bateria de lítio para o celular, não sei o que, é eletroquímica. As células fotovoltaicas que vão armazenar hidrogênio gerado a partir da absorção da energia do Sol para se usar em termos que chama um método de transformação de energia, de conversão, que chama economia de hidrogênio, eletroquímica. Então é difícil. Você vai falar de osmose reversa para obter água potável a partir da água do mar em países que não têm água doce, tipo lá no Oriente Médio, é eletroquímica. Então é isso, tá? Agora você vai pegar um livro de química, lá são 30, 40 páginas da parte aplicada à química, que é a parte mais química analítica, né? A parte bem basiquinha. Então, se você pegar... eu tenho aqui, pra você ter noção, na minha casa aqui, eu tenho 150 livros de física de eletroquímica. 150 livros de eletroquímica. Enquanto que na graduação você não vai ler mais do que 30, 40 páginas sobre eletroquímica. Então, para você ser... O pessoal falando, né? Para você aprender mecânica quântica em torno de 6 a 8 anos, né? Para você aprender eletroquímica a fundo também, é menos de 6 anos você não aprende, não. Tá? Então, essa é uma das frustrações das pessoas, porque tudo que é meritoso, vamos assim dizer, não tem nem meritocrático, meritoso não existe, exige demanda, exige esforço. E eletroquímica é uma delas, né? Ok? Sim. Bom, em meio às pesquisas desenvolvidas no tema de energia, né, quais são as principais vantagens que você poderia descrever dos capacitores em relação às baterias? Ou não existe uma grande diferença entre elas? Não existe. O que acontece é o seguinte: o capacitor, esse é um grande problema de muitas pesquisas atuais, de pesquisadores, que são o que eu chamo de aventureiros, que eles não vão no centro, no âmago do problema, né? Capacitor é capacitor, bateria é bateria. O dia que um capacitor se comportar com a bateria, ele virou uma bateria, e vice-versa. O capacitor é o seguinte: o supercapacitor, é porque não adianta você ter uma bateria potente se você não tiver um capacitor para acoplar ele. Tem uma coisa chamada teoria de Ragone, que é o seguinte: o capacitor ele tem uma alta potência. O que é isso? Ele libera energia muito rápido. Só que ele não estoca a própria energia. A energia não é proveniente dele, porque ele não tem reação química. Já a bateria, não. A bateria você tem uma reação química espontânea, né? E essa reação química ela é liberada de forma lenta. Densidade de energia, mas não tem potência. O capacitor tem potência, mas não tem uma alta densidade de energia. Então, só se acoplando um ao outro que o veículo elétrico, por exemplo, e vários dispositivos funcionam. É como se o capacitor fosse que permitisse o veículo elétrico acelerar, entendeu? E a bateria seria um motor que só funcionasse em marcha lenta. Essa aplicação pesada. Já, por exemplo, em vários dispositivos pequenos, como o supercapacitor tem esse nome de super, porque se você carregar ele na tomada, ele vai acumular uma quantidade de energia grande. Grande assim, não chega só da bateria, obviamente, que é uma bateria, mas é uma coisa bem razoável. Então, tem muitos dispositivos hoje em dia que nem usa bateria mais. Você carrega direto no supercapacitor. Entendeu? Uhum. E essa palavra supercapacitor é importante entender. Pra você ter noção, um capacitor hoje, igual por exemplo, que a Tesla e do lado Elon Musk e que a NASA tem patenteado, capacitor, tamanho de extintor de incêndio, mais ou menos de 5.000 farad, você vai ser até brincadeira, mas se você fosse fazer um capacitor desse com a tecnologia antiga, o capacitor teria que ser maior que o planeta Terra. Então, por isso o nome dele é super, entendeu? Você consideraria que uma coisa do tamanho do extintor de incêndio, a contrapartida do ponto de vista clássico do tamanho do planeta Terra, complica, né? Então, essa palavra super. A palavra super não é à toa, né? Porque é super mesmo. Tá? Sim. Bom, a grande preocupação da sociedade está na busca de resultados, eu digo na sociedade científica, né,
está na busca de resultados satisfatórios, oriundos de dados robustos, né? E altamente confiáveis. E, de uma certa forma, o seu trabalho mostra isso, levantando uma crítica em relação a isso, né? Nesse sentido, quais cuidados você considera necessário para superar a barreira existente entre a adequação de uma análise teórica em relação aos dados obtidos? Esse maior problema aí, que eu trato no artigo de um jeito, a gente tem que estar tratado de um jeito polido, educado, é o seguinte, é justamente a má ciência. O que tem hoje em dia? Tem muito, hoje em dia tem o que chama de bad science. Ciência que, na verdade, não segue as premissas do método científico, né? Estabelecido lá com Bacon, com o pessoal depois, né? O Descartes e por aí vai. O que acontece? O pessoal está pegando bateria, caracterizando ela como se fosse um capacitor, para tirar uns valores mágicos ali, como se aquilo fosse uma vaca fingindo que é um cabrito e falar que seu cabrito dá 20 litros de leite. Tá? Uma coisa não é a outra. E isso, assim, infelizmente, se você pegar a literatura, eu citei lá uns 50 artigos, mas podia citar mais de 200. Está tudo errado, tá? Está tudo errado. Um capacitor é muito claro o que é um capacitor. Então, o que acontece? Hoje em dia, tem tanta demanda para trabalho científico que tem pouco revisor de nível adequado para analisar. Aquilo cai na revista lá, o editor dispara aqueles artigos para quem está na lista dele, que disponibiliza, né? Quem fala, não, eu posso corrigir isso aí, muitos falam que não pode. E o cara deixa passar em branco. Então, aí passa trabalho errado. Eu sou capaz de te dizer hoje em dia que 65% de toda a literatura sobre capacitor e bateria está errado. Sem dúvida alguma. Além disso... Porque o cara que escreveu não sabe direito, só coleta dados, e o cara que esses dias ainda passei além disso, professor, até que ponto um sistema laboratorial pode ser transportado para uma aplicação real? Ou seja, aquela aplicação, né, aquela síntese de ciência, digamos, de certa forma assim, pode ser produzida em uma escala maior, até uma aplicação real para a sociedade em si. Isso tudo vai na lógica da premissa do custo-benefício. Quando eu vejo uma coisa tipo assim, o uso de platina e catalisador de ouro para conversão de energia, eu fico triste, porque como é que você vai usar platina e ouro para massificar essa tecnologia? Então não tem jeito, você tem que fazer tecnologia que presta, com material de custo aceitável, certo? Esses dias eu levantei uma bola grande com um amigo meu. Qual o lítio? Vamos falar da bateria de lítio, por exemplo. Se você fizer as contas para substituir todas as baterias de chumbo ácido do mundo por lítio, esquece, não tem lítio no mundo para isso. Então, nós vamos ter que passar, não é só por uma revolução tecnológica, é por uma revolução também cultural. As pessoas não vão poder, cada uma ter um carro, 2 carros por família, não. Nós teria que ter zonas de transporte nas cidades grandes para carregar as pessoas, independente de grau social, de trabalho, tudo mais, né? Ou seja, rico teria que andar de ônibus, porque assim, no ônibus, no trem, no metrô, que carrega 200, 300 pessoas, até mais que isso, se você colocar uma bateria gigante, tudo bem, mas se você for querer colocar uma bateria, uma célula combustível em cada veículo, você não tem material para isso, a célula combustível funciona bem com um catalisador à base de platina. Como é que você vai fazer catalisador à base de platina para colocar em todo carro que tem por aí? Então, isso é conversa fiada. Tá? Então, a gente tem que, primeiro, a tecnologia do laboratório sempre é passível de passar para a boa tecnologia, né? Você tem essa má ciência que eu falei, de transformar num produto tecnológico, só que você tem que ter um produto tecnológico capaz de ser replicado. Ou seja, você tem que ter insumos para isso. Então, como é que você vai falar de material? Então, eu aposto muito hoje em dia em material de carbono e metais de transição que não são nobres. Então, eu foco em pesquisa nisso. Eu tenho, por exemplo, no meu laboratório, material de grafeno, nanotube. Como é que eu vou usar grafeno, se o grafeno bom custa em torno de 500 a R$ 1.000 o grama? Enquanto
de R$ 50 eu compro 2 quilos de carvão ativado. E o grafeno ainda dá um resultado um pouquinho melhor. Então o que acontece? Só que aí vem o problema. Você desenvolver uma coisa nova com carvão ativado e mandar para uma revista, é rejeitado. Por quê? Porque não está na moda. Na moda é trabalhar com grafeno, com nanotube de carbono. Então você tem a questão do modismo também, que atrapalha a evolução da ciência. E você fica desperdiçando dinheiro com coisa que não vira. Já faz mais de 20 anos que o pessoal está trabalhando com nanotube, depois veio grafeno, para bateria. O povo já viu, os ganhos não são tão significantes assim, não. Porque se você for fazer aquilo em escala grande, fica caro demais, entendeu? O pessoal fala, e você vê aí os carros que saem no Brasil. Bateria de chumbo ácido. Por quê? Porque até agora o Brasil não consegue fabricar, enfiar a bateria. O quanto custa? Já parou para pensar quanto custa? 40% do preço do celular é a bateria dele. De 30% a 40% de um laptop, o preço dele é a bateria dele, porque é de lítio. Você está entendendo? Então é isso, são os custos. A gente tem que vir na questão. Aí entra a questão ambiental na jogada. A gente está degradando o mundo, né? Aí a gente está degradando, a gente está consumindo os recursos naturais numa velocidade rápida demais, né? Na verdade, nós já estamos, nós já estouramos que o planeta Terra já estourou, não aguentava mais do que 1/3 da população atual na demanda mundial. Então, nós temos um problema aí muito cruel, que é a parte que eu trabalhei muitos anos. Quem não trabalha, na verdade, quando você trabalha com supercapacitor e baterias renováveis, você está falando de não gerar emissão de carbono. Então, você está falando de certa forma, de processos ambientalmente corretos, né? Processos tecnológicos ambientalmente corretos. Então, essa questão, nós vivemos só que você vai explicar isso como na grande mídia? Como é que você vai explicar para as pessoas que não adianta você fazer uma coisa boa se essa coisa boa não vai poder ser replicada para todo mundo, porque vai consumir todo o insumo do planeta? Entendeu? Então não tem jeito. A gente não tem jeito. A gente não é tão inteligente ainda como a planta, né? A planta tem, por exemplo, magnésio e outros metais, e com isso ela consegue absorver a energia do sol e sintetizar o açúcar, né, que dá a sua sobrevivência, passa para os consumidores secundários, depois para o consumidor terciário. A gente não dá conta de fazer catalisador que presta ainda com material barato, como a natureza dá conta, né? Okay? Você não conhece planta aí que funciona com platina, rutênio, irídio, não. Você não conhece o sangue seu, tem o quê? Na hemoglobina tem ferro, não tem prata, não tem mesmo, entendeu? Então é isso, a gente tenta imitar a natureza, mas a gente está longe. A natureza consegue fazer coisa massificante, grandes florestas, porque ela funciona com aquilo que tem disponível em grande escala. Tá? Ok? Então, esse é um grande problema. Essa é a grande falácia da sociedade. Outra falácia é igual a reciclagem do plástico. O plástico você recicla 2 vezes, ele vira aquele saquinho ruim que catinga e rasga. Então, você falar que é só catar o lixo do plástico e reciclar, não, ele perde a qualidade terrível. Então, é esse tipo de coisa que é de mentira que a sociedade está vivendo hoje. Entendeu? O consumismo exacerbado, que releva no consumo de energia. Cessar, achamos processar que é uma palavra errada, de gerar energia, e não gera energia, né? Pelas leis da termodinâmica, a gente só converte. Toda a energia nossa vem do Sol. De uma forma ou outra, vem do Sol. Ou da formação do sistema solar, que é a energia térmica que está no centro do planeta, né? Então, a gente não gera energia, a gente só converte. E essa conversão só tem perdas, com a termodinâmica. Então, são vários processos aí, tá? Então, é uma questão complicada. E é difícil você falar na mídia para a sociedade que o povo é pouco educado. Você precisaria de ter 1 hora no Jornal Nacional todo dia para explicar, para o cara chegar com 1 mês e ele entender o que é a bateria moderna. Ninguém nem ia assistir, entendeu? É complicado isso. Realmente. Geralmente, né, a teoria muitas vezes está dimensionada a determinadas condições, né? O artigo aborda algumas alternativas viáveis para a caracterização dos eletrodos porosos, que muitas vezes são caracterizados de formas equívocas, né? As suas características reais, né? A característica, geralmente, a forma teórica que é abordada é diferente com a característica real do eletrodo, né? Qual a principal análise que o cientista deve se atentar para uma visão crítica dos dados obtidos e também uma visão crítica da forma teórica que ele está abordando
aquela aplicação, aquele tipo de estudo que ele está fazendo. É uma coisa muito óbvia. Vamos falar assim, deixa eu dar um exemplo primeiro, fazer um contra-exemplo. Se você vai estudar sistemas de tamanhos planetários, próximo da velocidade da luz, você tem que usar a teoria de Einstein, certo? Se você vai construir um prédio, você não precisa estudar a teoria de Einstein, não. Você está com massa pequena, velocidade... Você vai usar as leis de Newton. Tanto é que engenheiro civil não estuda a teoria da relatividade, correto? Então, está sendo, no caso de calculação de supercapacitor, parecido com isso. O pessoal pega a teoria de sistemas planos, que existe, na verdade, a teoria eletrostática é muito usada na eletroquímica, né? Bem como as leis da difusão de Fick, que é a parte de fenômeno de transporte. Essas leis, elas são simples para sistemas planos, com geometria perfeita, ok? Para isso, a matemática é simples. Então, o pessoal usa essas equações idealizadas para sistema plano, para sistema que é poroso. Aí você pega, vamos falar do maioria das patentes, por exemplo, a primeira patente de 1954, 55, se eu não me engano, sobre supercapacitor. Ela é de carvão ativado. Bom, o carvão ativado, ele é tão poroso, ele tem que o modelo dele, quando você fala poroso, o pessoal acha que é tipo canudinho, né? Não é poro bonito. Essa questão de poroso é para dizer que a coisa não é plana, tá? Até que o modelo teórico de um carvão ativado é como se fosse um papel embolado, entendeu? Só que você calcula a área por isso. Tem os métodos experimentais. Por exemplo, pra você ter noção, 1 grama do carvão ativado bom tem em torno de 1.500 a 2.000 metros quadrados. Ok? Então, a gente imagina, você pega 1 grama, você tem 2.000 metros quadrados. Então, é uma coisa porosa demais. Como é que você vai usar a teoria de sistemas planos para estudar uma coisa que é porosa? Tá? E uma coisa, supercapacitor, mesmo se não for de carvão ativado, ele tem que ser poroso, porque senão não dá supercapacitância. Tá? Porque a capacitância é proporcional à área que ele tem. E para você ter uma área grande, num volume, numa massa pequena, só essa coisa for muito porosa. Esse é o primeiro erro. Aí você identificou isso, tudo bem. Então, vou para o mundo da ciência. E o pessoal, na maioria, que não entende da parte de eletroquímica, muito menos quando ela relaciona com sistemas complicados, eles não sabem entender isso. Aí o que eles fazem? Eles fazem uso de teoria simplificada. Quando você usa teoria simplificada, o resultado é errado. Essa que é a crítica que eu faço. Entendeu? Você não pode tratar sistemas planários como sistemas rugosos como se fossem planários. Uma coisa simples assim, mas é isso aí que causa toda a controvérsia. Sim, realmente. Professor, existe alguma vantagem dos eletrodos porosos em relação aos eletrodos planos ou de eletrodos porosos? Existe alguma vantagem de eletrodos porosos em relação aos outros tipos de eletrodos? Como eu falei agora, não tem jeito de você fazer supercapacitor com eletrodo plano, não, é impossível. Porque, de uma forma bem simplória, não caberia os elétrons lá no material, entendeu? Não caberia. Uhum. Você tem que ter o supercapacitor, o segredo dele é que ele tem uma proporcionalidade com a área muito grande, ou seja, por alta porosidade, e ele tem uma reciprocidade com a espessura da interface, só do líquido, que é da ordem de 1, 2 nanômetros. Então, ele tem uma máxima área e uma mínima distância. Isso na capacitância dá um valor 1 milhão de vezes maior, por exemplo, que um capacitor normal. Daí do supercapacitor. Então, se você não tem essas duas características, ele não é supercapacitor, você vai ter um capacitor normal. Então, não existe supercapacitor com coisa plana. Não existe. Uhum. Bom, o artigo, né, também conta com a colaboração de professores e alunos da Unicamp, né, que é referência em pesquisa em nosso país e também em escala até internacional. No entanto, esse trabalho coordenado pelo senhor mostra o potencial da UFVJM no desenvolvimento científico em si, apesar da pouca idade, né, que ela tem. Bom, como o senhor analisa essa parceria com a Unicamp
né? E o potencial da UFVJM na área da pesquisa em química. Eu vou falar de modo geral, não só em química, vou falar do potencial das universidades ao redor do Brasil, não são universidades tradicionais. O que acontece? O Brasil teve uma alta taxa de formação de doutores e as universidades grandes não são capazes de absorver esses doutores. O departamento da USP, quando eu estudei lá, tinha 50 professores. Quando eu acabei o doutorado, ele continuou tendo 50 professores. Então só tem concurso lá quando morre alguém ou quando aposenta. Aí o que acontece com os doutores? Ou vão para o exterior ou ficam no Brasil. Quando ele fica no Brasil, ele tem que migrar para o interior, na maioria dos casos, né? Cerca de 90 e poucos por cento. Então, o que acontece? Você está tendo uma distribuição de cérebro maior, porque nos governos passados, eu sou um cara partidário, mas eu tenho que assumir, obviamente, que o governo Lula foi o cara que mais investiu em educação nos últimos 50 anos, para não dizer talvez o maior da história. Então, o que acontece? Deu oportunidade para se criar a universidade, eu nunca pensaria que teria uma universidade, a nossa aqui. Uma vez criada a universidade, esses pesquisadores, que eu não vou chamar de talento, mas que têm competência, gosto melhor da palavra competência, que, em vez de ficar rodeando os grandes centros urbanos, pudessem, e não quisessem sair, que não quiseram sair do Brasil, né? Os convites são muitos, que tiveram a oportunidade de vir para o interior do Brasil. Essa interiorização do professor é acompanhada da interiorização da ciência. Então, acontece que você tem bons pesquisadores em todas as áreas, distribuídos pelo Brasil inteiro. Obviamente, você tem algumas peculiaridades. Por exemplo, você tem um acelerador de partículas que fica lá, o LNLS, agora tem o Sirius em Campinas. Esses experimentos tem que fazer lá. Mas o Sirius não é da Unicamp, o Sirius é da América Latina inteira. As pessoas têm que entender isso, né? Agora, os equipamentos de médio custo que a gente precisa para fazer pesquisa, a gente tem praticamente tudo na VJM, por exemplo. Entendeu? Eu tenho acesso a equipamento aqui, por exemplo, que eu não tinha quando eu estudei na USP. Então, esse acesso ao equipamento foi muito grande. Então, o que acontece? A ciência do Brasil está muito competente. Então, outra coisa, um mito, indo para a sua pergunta, é o seguinte: a universidade pequena tem que relacionar com a grande, porque é a grande que vai empurrar ela. Não, isso não existe. Não existe. Na área que eu trabalho, lá no Unicamp, eu sou o líder do grupo, na parte de eletroquímica. Eu sou o líder. Eu sou orientador de todo mundo. Entendeu? Lá tem um físico, que é meu parceiro, ele trabalha na parte de espectroscopia Raman e XPD e XPS. Eu sou o líder na parte de eletroquímica. Tem um outro líder na parte de simulação computacional, que é meu amigo Renato. E por aí vai. Tem... o Renato é do você ter noção do Mato Grosso. Então, aqui o líder mantinha o líder do Mato Grosso, lá em Campinas, né? Mas infelizmente realmente existe aquela discriminação às vezes com a universidade do interior, né? Então é isso, mas as pessoas de cabeça mais aberta não tem essa coisa não. Isso aí tá meio que fadado. Isso aí eu acredito que na próxima 1 ou 2 gerações vai acabar isso, tá? A questão de achar que você só consegue fazer pesquisa de ponta em universidade tradicional. Realmente. Bom, não, isso não. O que me assusta a quase que extinção das agências de fomento pais que ajudam a dar um impulso na ciência, entendeu? sim. Professor, tem mais a última pergunta, né? A gente já está encerrando. Uma visão geral sua, né? Gostaria de dar uma visão geral sua, uma mensagem para os professores e alunos que produzem ciência, né? E também para aqueles que têm vontade e interesse em trabalhar e desenvolver projetos na área da fisicoquímica. Uma mensagem final para você, sua, né? Para todos os alunos e professores também que estão ingressados nessa área. Sim, a fisicoquímica, como toda ciência fundamental, ela hoje em dia não é só fundamental, porque a tecnologia vai evoluindo junto com a ciência fundamental. É um feedback, o fundamento gera a tecnologia ajuda no fundamento. Então, você tem que ser transdisciplinar, multidisciplinar, trabalhar com fisicoquímica. Você tem que gostar de termodinâmica, você tem que gostar de matemática, tem que gostar de física, né? Então, se você não estiver pronto para entender que não existe
o conhecimento compartimentalizado, que de vez em quando você tem que pegar um livro de transporte, de matemática avançada e estudar isso e aprender por conta própria, que é aquela coisa, teoria já antiga, desde quando eu estudei década de 90, do aprendizado continuado, você não vai ver se você é pesquisador nem professor universitário que presta. Então, eu acredito que é isso, tá? A fisicoquímica hoje já permeia em tudo, tá? Desde síntese de nanomateriais para entregar a droga em fluidos biológicos, a bateria, a desenvolvimento de novos equipamentos e por aí vai, tá? Processo de tratamento ambiental, reatores diversos. Então, hoje em dia não tem mais essa questão da separação. Na verdade, nunca teve. A brasileira é que um pouco criou isso, né? Na verdade, a ciência exata ela é entrelaçada. Então, não adianta você se achar que sabendo só uma coisinha, você vai, não. Essa é uma das grandes frustrações de quem, às vezes, quer seguir carreira. E, hoje em dia, seguir carreira é muito competitivo, né? Se você vai fazer um doutorado, você tem que ser um bom aluno de doutorado. Porque se você não for um bom aluno de doutorado, você não vai arrumar emprego. Porque, hoje em dia, o doutorado é muito procurado. Não é igual 30 anos atrás, que de cada 20 alunos não queria fazer doutorado. Hoje em dia, não. De cada 20 alunos, uns 8 ou 10 querem fazer doutorado. Então, você tem que ser um bom doutor, entendeu? Não só na físico-química, nas 4 áreas da química. Outra coisa também, essas 4 áreas da química é a divisão pedagógica. Não tem isso de ser físico-química, ciência analítica, entender de química orgânica, de inorgânica, essas coisas. Não existe isso, tá? Eu sou físico-químico, não sou físico-químico. Eu sou pesquisador, né? Eu não gosto de falar que sou cientista, não, porque eu acho que é meio pedante, mas assim, pesquisador ou cientista, seja como você queira chamar, ele é um cara que tem então, a visão geral de tudo e aprofundado em alguma coisa ou mais de uma coisa. Então, não tem jeito de você fazer uma coisa isolada, tá? Essa é um dos grandes erros também do ensino no Brasil, tá? Esse é um grande erro. Compartimentalização das coisas, tá? Você não pode ser compartimentalizado se você quiser trabalhar com ciência, principalmente se você quiser trabalhar com inovação tecnológica, tá? Onde tudo se mistura. Obviamente, você busca parceiros, né? De gente que tem expertise melhor em outras áreas que você, para sair uma coisa que é melhor, mas você tem que ter uma cabeça aberta. É isso que é um recado que eu dou para quem quer seguir essa carreira, né? Que não é uma carreira fácil, tá? Não é uma carreira fácil. Tá? Tem inúmeros desafios, né? E como o senhor mesmo disse, igual a formação em química, você forma em química, você tem que compreender um pouco de todas as áreas, né? Não é compreender, basicamente, pelo menos no nível de graduação, que eu estou graduando na área da química, não é compreender tudo avançadamente, mas conhecer o mínimo necessário para estar aprofundando posteriormente, caso haja necessidade, né? Isso é importante, você entender uma coisa. Tudo tem seu tempo. Eu quero dizer o seguinte, o aluno da graduação vai aprender coisa de graduação, aprender outras coisas se sobrar tempo. No mestrado, o que você não pode é desperdiçar tempo. Está fazendo mestrado, tem que entender que é uma escada, né? Porque se você for fazer um mestrado e o doutorado com cabeça de graduação, aí você está fadado ao fracasso. Mas você não vai ler 30, 40 livros na graduação de coisas diferentes, você não vai fazer isso, né? Isso é com o tempo. Se olhar na minha estante aqui atrás, eu tenho na minha casa em torno de 1.100 livros. Esses 1.100 livros, os 800 são sobre ciência exata, tá? Eu li esse troço nos últimos 25 anos. Eu não li isso em 2 anos, entendeu? Então, é isso que a pessoa leva tempo para você formar um pesquisador. É isso que as pessoas não entendem. Você vai começar a se tornar um pesquisador maduro, a menos que você seja um Einstein da vida, que é raridade, né? Cada 1 milhão, 2 milhões de pessoas não tem a capacidade do Einstein. Então, a menos que você seja uma pessoa superdotada, vamos dizer, você vai se tornar um pesquisador maduro lá para os seus 38, 40 anos de idade. Antes disso, é balela você achar que você é um pesquisador maduro. Porque você não teve tempo nem de entender o conhecimento que já está pronto, quiçá você descobrir alguma coisa nova ou propor. Às vezes, alguns conseguem isso por questão de sorte, né? Mas por intuição lógica, antes dos 40 anos, se você é um pesquisador maduro, é pura ilusão, tá? Sim, sim. Bom, professor, nós agradecemos muito a palavra do senhor, né? A gente encerrou o índice de perguntas aqui. A gente deixa a mensagem para todas as pessoas para estar curtindo a nossa página no Instagram e também estar se inscrevendo no nosso canal do YouTube e ativando a notificação. E, se possível, divulgar todos os materiais lá postados, né? Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Excelente tarde. Até mais. Obrigado, tchau.